Como realmente ter um ano diferente e alinhado com a vontade de Deus. Seja bem-vindo, meu nome é Marcos Júnior e esse canal tem o intuito de contribuir com o teu avanço, o teu crescimento espiritual. Eu tenho certeza que você será abençoado através desse vídeo. Mas antes, eu queria fazer um pedido a você. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos, ative as notificações, envie para os seus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te abençoar. Então, compartilhe com mais pessoas, tá bom? E o tema de hoje, o tema desse vídeo, desse mês de dezembro, é sobre a importância de termos um ano alinhado com a vontade de Deus. Mas eu sei que você já sabe que é necessário termos um ano produtivo, alinhado com a vontade de Deus, até porque sempre no mês de dezembro nós fazemos uma retrospectiva e uma expectativa sobre o ano que está por vir. Mas a pergunta é, como realmente ter um ano que realmente vai ser um ano diferente? Por que eu digo isso? Porque eu sei que você sabe que muitas vezes nós em dezembro projetamos, alinhamos, escrevemos, anotamos e muitas vezes não colocamos em prática. E acabamos ficando frustrados porque geramos expectativa, mas as nossas expectativas não são atendidas por alguns motivos. Esse vídeo tem o intuito de contribuir para que o teu ano saia da teoria e entre na prática. E eu queria te ajudar a dar 4 passos ou te dar 4 sugestões, como você acha melhor, sobre um ano realmente alinhado com a vontade de Deus. Eu lembro que durante alguns anos da minha vida, todo mês de dezembro eu fazia meus planejamentos. Só que talvez igual a você, durante muito tempo, esses planejamentos duravam no máximo até 3 de janeiro, às vezes até metade do primeiro mês do ano. E aí não conseguíamos colocar em prática, ficávamos frustrados e era mais um ano rotineiro. Até o dia que eu coloquei esses passos em prática e, para a glória de Deus, tenho vivido todos os anos produtivos, anos alinhados, anos ajustados com a vontade de Deus, e isso com certeza vai te ajudar. Então, quais são os 4 passos que eu queria sugerir a você para que você tenha realmente um ano produtivo e não apenas teórico, tá bom? Passo número 1, ouça ao Senhor. Você quer realmente ter um ano alinhado com a vontade de Deus? Ouça qual é a vontade de Deus. Parece óbvio isso aqui, mas muitas vezes nós queremos planejar como cristãos, como pessoas que amam a Deus e ouvem a Deus, como pessoas que levam a sério a vontade de Deus, porque esse canal é para você. E muitas vezes nós queremos começar um ano alinhados com a vontade de Deus, sem ouvir qual é a vontade de Deus. E por favor, o óbvio precisa ser dito. Você quer começar um ano alinhado com a vontade de Deus? Conheça a vontade de Deus. Então o primeiro passo é ouça ao Senhor. Qual é o projeto do coração de Deus para esse novo ano? Qual é a expectativa do coração de Deus? O que é que Deus tem projetado para você? Eu queria dizer uma coisa a você, e isso é uma experiência pessoal. Isso é algo que eu estou dizendo a você com experiência de causa. Quantas vezes eu parei no mês de dezembro para ouvir a Deus? E quando eu comecei a fazer isso, meus irmãos, quando eu parei de querer apenas fazer o meu planejamento e antes de escrever qualquer coisa, ouvir a Deus, quantas vezes as palavras de Deus nesse período de fim de ano não fizeram sentido? E eu ouvi ao Senhor e no ano seguinte eu vivi literalmente aquilo que Deus direcionou. Eu lembro que em um desses anos, em uma dessas experiências, especialmente quando eu morava em Pernambuco, eu estava plantando a igreja em Pernambuco, num projeto de construção. Eu lembro que nesse período de dezembro eu fui ouvir ao Senhor e a palavra de Deus ao meu respeito foi: você irá viver uma nova estação geograficamente. E na época a palavra não fazia sentido, porque eu estava em um projeto de longo prazo em meu estado e feliz, na época em Pernambuco. E no ano seguinte, eu saí de Pernambuco e Deus me levou para quase 1.000 quilômetros de distância. Fui para o estado do Ceará viver uma nova estação, aonde eu estou até hoje. Então, atente-se
para aquilo que Deus tem direcionado para você nesse período. Ouça ao Senhor. Antes de qualquer projeto que você for fazer, e você pode fazer e você deve fazer, vamos falar disso daqui a pouco, mas antes disso, ouça ao Senhor. Segundo, coloque isso como prioridade. É outra coisa muito óbvia, mas às vezes você quer fazer a tua lista e depois ouvir a Deus. Mas a ordem dos fatores importa. Então, ouça ao Senhor e coloque isso como prioridade. Você sabe por quê? Porque Deus, ele deve ser o primeiro lugar em sua vida. E a sua palavra precisa ser prioridade. Na verdade, uma das métricas de saber se Deus está como prioridade em tua vida, em primeiro lugar, é se Ele e a sua palavra é prioridade. Terceiro ponto, planeje e se organize. Depois de ouvir ao Senhor, depois de colocar isso como prioridade, planeje seu ano, organize seu ano. Talvez essa pauta poderia ser só um vídeo. Esse tópico de organizar-se é assunto para talvez apenas um vídeo, mas por hora eu queria dizer a você, se organize. Tire 10 dias, 15 dias, 20 dias desse mês de dezembro para organizar seu ano, para planejar seu ano, para traçar seu ano, porque Deus dá a visão, mas você precisa se planejar, você precisa alinhar, você precisa organizar. E esses períodos de fim de ano eu sempre gosto de fazer os planejamentos. Eu sou apaixonado por leitura. A cada ano que passa eu tento alinhar ainda mais os planejamentos dos meus projetos. E é lógico, você não deve ser demasiadamente metódico quanto a isso, mas planeje. É lógico que nem tudo vai sair como você planejar, mas para sair um pouco do teu planejamento, você precisa ter um. No final do ano, provavelmente você vai dizer, meu ano não foi 100% como eu planejei. Mas para você ter a alegria de dizer isso, você precisa ter um planejamento. Parece tênue, né? Mas talvez hoje o seu ano não pode sair do teu planejamento porque você não tem um. Então se planeje, organize. Eu vou dar um exemplo sobre o meu ano e sobre a questão do planejamento com relação à leitura, por exemplo. Todo final do ano eu paro e eu planejo o meu ano de leitura. Para esse próximo ano agora, por exemplo, eu planejei ler pelo menos 36 livros, que é a minha realidade, você pode adaptar a sua, mas eu planejei ler 36 livros, e esses 36 livros divididos em 3 livros por mês, mais a Bíblia toda, ler toda a Bíblia, então seria 37 livros, e estudar mais a fundo os evangelhos. E aí eu organizo quais são os livros, quais são os assuntos que eu quero me aprofundar. Então, por exemplo, ano passado eu planejei e não saiu como eu tinha planejado. Algumas coisas a mais, outras coisas a menos. Mas eu preciso ter esse planejamento para que você tenha um norte. Um homem desorganizado, uma pessoa desorganizada, ela não vai progredir. Então, tenha um planejamento. E em quarto lugar, que também é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, coloque em prática o que você planejou. Gente, a indisciplina é um arquirrival da sua excelência. Deixa eu repetir isso aqui. A indisciplina é inimiga feroz do teu melhor ano. O teu adversário principal, talvez, acerca do melhor ano da sua vida, é a tua indisciplina. Porque não adianta ouvir a Deus, colocar isso como prioridade, planejar, anotar, ajustar, se você não tem disciplina. E muitas das vezes a indisciplina rouba de nós tudo aquilo que nós estamos planejando. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios capítulo de número 25 e o versículo de número 28. Diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não tem domínio ou que não tem disciplina. Não adianta você fazer todos esses passos se você não assentar no seu coração, colocar em prática tudo isso. Você precisa ter um planejamento. Tem pessoas que nada sai como planejado. Você sabe por quê? Porque ela não planeja. Mas você precisa colocar em prática. Então, em quarto lugar, tenha disciplina. Atente e assente no seu coração o desejo de colocar todas essas coisas
em prática. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria pedir a você, escreve aqui no comentário se tem algum desses tópicos que te chamou a atenção, se você quer dar alguma sugestão de conteúdo, de vídeo, de tema que a gente possa produzir algum vídeo, para que a gente possa crescer nessa jornada. Estamos no mês de dezembro e a ideia, meu irmão, desse canal é contribuir para que você possa crescer, ser a sua melhor versão para a glória de Deus. Todas as vezes que você se torna o melhor que você pode ser, você está com isso glorificando a Deus. Então, se inscreve no canal, coloca aqui nos comentários aquilo que você gostaria de ouvir nesse canal e, em nome de Jesus, tenha o melhor ano da sua vida para a glória de Deus. Ouvindo ao Senhor, colocando a sua palavra como prioridade, planejando o seu ano e tendo disciplina para fazer tudo isso, porque eu tenho certeza que esse ano que está por vir é o melhor ano da sua vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.